Olá pessoal, como vocês estão? Hoje, totalmente demais aqui. Hoje eu vou realizar uma entrevista com meu amigo Jerônimo sobre o Gugu. Daqui a pouquinho vamos armar o palco aqui, a atração aqui. Eu tô baixando meu roteiro aqui. É claro que eu baixo o roteiro, eu vou imprimir o roteiro, mas eu não sigo nada do roteiro. Cabelinho bonitinho, roupinha elegante, o quarto uma zona, daqui a pouco tem que ver onde vai ser. Ó, vou fazer umas perguntas pra ele, mas eu duvido que vou seguir essas perguntas. Sempre é diferente aqui, abertura, nem ia ser. Vinheta, ó, caiu no chão o papel. Tá aqui o roteiro, eu duvido que eu siga isso, que eu nunca sigo. Mas vamos começar daqui a pouco via Skype pra você a entrevista com o Jerônimo. Aguarde. Aqui, todas as perguntas que eu tenho que fazer, eu nem sei se eu vou começar a fazer. Mas daqui a pouco nós vamos começar aqui, já estou a posto, já estou sentado, me arrumando aqui. Daqui a pouco a entrevista com o Jerônimo, daqui a pouquinho sobre a história dele com o Gugu. Tá meio tortinho aqui, deixa eu arrumar. Aí. Com o Gugu, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Eu lancei uma música que daqui a pouco eu acho que eu vou mostrar num vídeo pra vocês. Eu gravei uma música que eu sou um ótimo cantor. E eu vou exibir daqui a pouco essa música. Daqui a pouquinho, nos próximos vídeos, eu vou exibir na Marília Mendonça. Eu sou o novo Roberto Carlos do Brasil. Isso ninguém sabe. Vocês vão ver em breve. Olá, galerinha. Como eu já fiz a abertura, esse é o meu amigo Jerônimo. Tudo bem, Jerônimo? Tudo firme com você, Alexandre? Tudo bem. E o Jerônimo mora lá no Rio Grande do Sul. Eu vou contar minha história rápida com o Jerônimo, porque eu nem sei como eu te conheci, Jerônimo. Foi pelo Facebook? Nem lembro. Eu acho que foi pelo Facebook, já faz um tempinho. Daí a gente conversou isso, daí eu acho que você viu minhas fotos com o Silvio, você veio conversar comigo, e de uma hora para outra o Jerônimo me deu o quê? Um, um monte de DVD do programa Silvio Santos. Eu acho que custou mais de R$ 500, né, Jerônimo? Tem que te pagar isso aí num Não, dia. não precisa pagar, foi um presente. Não foi tanto também. Mas Ah, presente a gente não pode falar o preço, né? é verdade, eu tenho que dar, eu tô devendo um presentão ainda pro Jerônimo, Ah, que é lá do Rio Grande do Sul. É Porto Alegre mesmo? Porto Alegre, aqui na capital do estado. Que legal. Ele é advogado, então quando vocês tiverem algum problema, vocês podem procurar o Jerônimo. Qual que é o teu Facebook, Jerônimo? É Jerônimo com J Almeida e meu apelido que é GG. GEGE. GG. E o Facebook, você também tem uma página no Facebook ou não? O Facebook é Jerônimo Almeida GG. E o meu Instagram é Jerônimo underline GG, que é o meu apelido, né? Mas você não tem a tua página pessoal, né? Não é Não, para. não tenho. Não tenho página normal. Mas quem quiser algum conselho, alguma coisa de advogado ou advocacia, é difícil essa palavra. Ou se quiser Um algum conselho na área jurídica, isso, mas você cobra algum valor ou nem cobra, né? Dependendo de que seja o consulta a problema. gente é obrigado a pagar, de acordo com a de acordo com a OAB. Mas você consegue, se alguém está assistindo o nosso vídeo aqui e está lá no Acre, no Amazonas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e quiser, você como advogado, você consegue ou você consegue, né? A Eu, distância. eu tenho que consultar com a pessoa pessoalmente. Ah, tá, entendi. Mas ela pagando Mas se tudo precisar, a certinho. gente dá um jeito, né? A gente se encontra de um jeito ou de outro. Bem, eu falei para vocês que eu fiz um roteiro aqui, mas eu não sou muito de seguir roteiro, mas eu vou. Hoje eu vou tentar seguir as perguntas do roteiro que me mandaram um e-mail, Jerônimo. Me mandaram um e-mail. Pô, que Um tal de legal. Alexandre, aí fez essas perguntas aí, eu tenho que conhecer. É tanto Alexandre aqui que eu não conheço. Mas, Jerônimo, é, como que você começou a ser fã do Augusto Liberato, o Gugu? Assim, ó, eu tinha uma vizinha, eu era pequenininho, tinha 3, 4 anos, e tinha uma vizinha que gostava muito de assistir o programa Silvio Santos. E nos domingos eu ia na casa dela, daí eu acabava ficando com ela assistindo o programa. Daí a gente assistia o programa inteiro juntos. E ali comecei a ficar fã tanto do Silvio quanto do Gugu. Eu tinha 3, 4 anos, isso em 88, 89. Então assisti o programa Silvio Santos inteiro com ela. Então, Então você via o Gugu apresentando o Passa ou Repassa, o TV Cidade Animal, Cidade, o TV Animal, Porta da o Clube da Esperança. Maluca.
esse já é com o Silvio, né? O Porta da Esperança já é com o Porta da Silvio. Esperança assistia tanto o Silvio quanto o Gugu, os dois. Daí Então eu você fiquei ficava o domingo todo ligado no SBT. domingo todo. Hoje eu tenho 36 anos, então mais de 30 anos acompanhando os dois. Quando você percebeu que se tornou fã do Gugu, assim, eu acho que todo mundo é fã do Silvio Santos, mas fã do Gugu, especificamente do Gugu. Sabe que eu não lembro, né? Mas eu já com 3, 4 anos eu tinha as revistinhas do Gugu, eu vi os filmes que ele fazia com os Trapalhões, ficava esperando o Viva a Noite terminar para dançar a dança do passarinho, né? Tinha os discos. Então, não sei quando começou, mas eu me lembro que eu tinha quase tudo que o Gugu lançava, eu comprava. Mas com 4, 5 anos, a partir dessa idade, É, por 4. aí 3, 4, 5 anos já assistia direto. Então você via o Viva a Noite aos sábados e o Viva a Gugu. Noite aos sábados. E o Silvio Santos direto, né? Do domingo inteiro. É, Daí viu o Gugu junto, né? aham. E assim, qual programa dessa época, assim, de anos 80, que você lembra, assim, que marcou, mais te marcou? É, na década de 80 foi Viva a Noite, né? Que era um programa que tinha aquele quadro, O Sonho de Última Hora. Então eu adorava aquele quadro porque o Gugu brincava bastante com os artistas. Então na década de 80 eu destaco o Viva a Noite, que foi o grande programa que ele teve nos sábados, né? Você então não pegou quando ele fazia o Sonho Maluco, você já pegou ele fazendo os sonhos de última hora, é isso? É, não, o Sonho Maluco coincidia com o Sonho de Última Hora. É só mudou o nome do quadro, né? Que o Sonho Isso, Maluco mas era mais rebuscado e o Sonho de Última Hora era para conhecer o Dominó ali que estava no palco, isso era com os artistas o Dominó, do momento. E às vezes o Gugu ele era surpreendido, porque as pessoas pediam um sonho com ele também, então muitas vezes o Gugu tomava tortada, tomava banho de champanhe, né? Eu vi um vídeo que a moça era fã de um dos cantores do Dominó. E ela foi tomar banho com um dos cantores Foi. do Dominó. No camarim da Hebe, É nisso mesmo, no camarim da Hebe. Bem, deixa eu ver. Tem que seguir o roteiro, né? Tem que seguir o tem que seguir o roteiro. roteiro. Assim, na sua opinião, agora vamos para os anos 90. O Gugu ali já estava fazendo mais coisas no domingo, né? Então, ele deixou o Viva a Noite, saiu o Viva a Noite, veio o Sabadão Sertanejo nos anos 90. E nos anos 90 teve Corrida Maluca, teve programa de vídeos, teve Big Domingo, teve Domingo Legal, teve tudo isso no domingo com o Gugu. Eu acho que o programa que mais te marcou nos anos 90 foi o Domingo Legal, não foi? Foi. O Domingo Legal, na década de 80 eu diria Viva a Noite, na década de 90 foi o Domingo Legal, né? Que foi o grande programa dele. Mas muitas pessoas falam do Domingo Legal, mas como você bem ressaltou, né? Tinha o Corrida Maluca, que fez muito sucesso. Corrida Maluca chegou a dar 35 pontos de audiência. Foi em Nações primeiro lugar. Unidas, Nações Unidas também tinha. Nações Unidas, feito pelo grande diretor Homero Salles, um programa assim excelente, uma qualidade impecável. Então, muita gente fala do Domingo Legal, mas tiveram outros programas que tiveram um grande êxito também, não só o Domingo Legal, como por exemplo o próprio Corrida Maluca, que foi líder de audiência. Corrida Maluca, líder de audiência, TV Animal, Passo Repassa, foram vários outros programas líderes de audiência. Um programa pouco lembrado é o Play Game, né? É que O Playground é que não durou muito. você Não acha que o problema era o horário, o problema era o programa? Ele revolucionou de uma certa maneira, mas a audiência não era tão correspondida. O que você achava desse programa assim, quando você via? É que naquela época, na década de 90, os programas de auditório, Alexandre, eles tinham muito a questão da disputa pela audiência, né? Sim. Então, se exigiam muito dos programas. Então, um programa que não ia tão bem, o que quer dizer? O programa podia ir bem, mas se não fosse tão bem, o programa saía do ar. Mas você Então, acha assim, o Play Game, qual Play foi o Game. problema dele, assim?
Eu Eu, acho que o problema, eu lhe confesso que eu tenho um pouco de dúvida, mas pelo que eu lembro foi a questão mesmo da audiência, que não foi muito bem, porque naquela época o SBT ficava primeiro, junto com a Globo. Então, qualquer programa que ficasse muito distante da Globo na audiência saía do ar. Então, eu acredito que o Play Game, o problema tenha sido a audiência. Mas que nem você falou, foi um programa revolucionário. Um programa que sim, revolucionou. revolucionou. Daí o Gugu começou no Domingo Legal em 93, né? Janeiro de 2000, de 93. E em 94 ele começou a fazer ao vivo o Domingo Legal. E uma coisa que viciou ele foi o real time, né? Foi um Foi. índice minuto a minuto de audiência. E eu vi até o Romero Salles fazendo uma entrevista com o Geraldo Luiz, e ele fala que um dos problemas, assim, que tirou uma grande espontaneidade do Gugu foi o real time. Eu acho que Por um lado, foi bom, por outro lado, foi ruim, né? O programa do Bingo Legal começou em 93, seguindo um caminho do Viva a Noite, como era no começo. Era um concurso de dança. Daí, depois eles mudaram para fazer que nem o Viva a Noite era nos seus últimos anos, com a prova do eles e elas. E depois, com o passar do tempo, foram incrementando quadros, que nem o táxi, que nem a banheira, que nem o Gu na Minha Casa, o cofre. E o programa em 94 começou a ser ao vivo. E o Gugu e o pessoal da equipe foram os primeiros a utilizarem o real time no palco. Então é aquilo que a gente sabe, né? Se a atração ia bem, ficava mais tempo. Se ia mal, tirava do tirar. ar. E isso, até eu acho que o Homero lembrou, foi objeto de estudo de televisões de outros lugares, né? Inclusive, eu tenho uma matéria em alemão, infelizmente eu não leio alemão, falando da televisão no Brasil por Você conta. tem essa matéria. Você tem essa Tenho, matéria. Ah, eu tenho. cito essa matéria mesmo. Tem uma matéria no jornal alemão, que agora não me lembro o nome, que fala dessa questão, como é que um programa de auditório trata, né, de se desenvolver com o Ibope ao lado. Então, tem essa matéria que é bem interessante. Então, essa questão de trazer o Ibope no programa ao vivo começou com o pessoal do Domingo Legal, com o Gugu. Na verdade, assim, o Domingo Legal, se você for ver bem, ele misturou todos os quadros do Gugu que ele fez, né? Então, um pouco do Viva a Noite, tinha um pouco até do TV Animal, se você for ver a Mão no Bicho, tinha o Tinha. programa de vídeos, tinha o Corrida Maluca, que eles se basearam na banheira, tinha o Big Domingo, tinha um pouco até do Sabadão. Era Era tudo que o um, Gugu fez, ele juntou tudo no Domingo Legal. Era um programa de variedades. Realmente o programa aglutinou muita coisa e realmente esse foi o grande sucesso. A questão de fazer um programa de variedades que você assistia e não sabia o que ia acontecer. Então esse que foi o grande sucesso. Então, eu peguei já nessa fase. Eu, Alexandre, eu nasci em 96, então eu via o Domingo Legal já nos áureos tempos de Domingo Legal, na briga com o Faustão mesmo. Eu não assistia o Faustão, sempre na minha casa foi SBT aos domingos, então eu via o Eu programa também. e depois tinha o Gugu no meio do programa Silvio Santos, mas o Gugu já era já o auge na tarde de domingo. Mas eu ficava acordado até meia-noite para ver o Topa Tudo por Dinheiro, que eu Eu, assim, gostava do Gugu, mas eu era mais. Sempre fui mais fã do Silvio Santos. Sempre, sempre. é nessa época que você diz, né, 96, o Domingo Legal. O pessoal fala muito, o Domingo Legal foi líder de audiência de 2000 a 2002. Foi, mas nessa época já era líder de audiência. Do Porque ele era meio-dia meio-dia até as até 4 as da tarde. 13h30, 4h30. E Então, entregava para o Silvio no Hot Hot, ou Tentação, ou Peão da tentação. Casa Própria. Exato. Nessa época, o Domingo Legal já era líder de audiência. O pessoal fala muito 2000 a 2002, mas antes já era. E o Gugu já enfrentava o Faustão no horário do fim do programa. Então, no horário lá das 4, eles já se enfrentavam e o Domingo Legal ganhava do Domingão do Faustão, muitas vezes. E, inclusive, o Silvio Santos teve uma época que colocou o Topa Tudo por Dinheiro depois do Domingo Legal. 6 Lembra? horas da tarde.
Eu não E, lembro, eu já vi chamada já. Eu lembrar, não lembro, mas eu já vi chamada já. e aí foi um grande problema para a Globo, porque o Gugu entregava no primeiro lugar para o Silvio, e o Topa Tudo era um programa de grande aceitação, e o Topa Tudo se mantinha em primeiro lugar. Então, a Globo teve problema naquele período, porque se colocou dois programas de peso juntos no horário. E depois o Silvio transferiu o Gugu para as 3h30 da tarde para enfrentar o Faustão Direto. em 97. Então era um confronto do Faustão com o Gugu muito grande. Aí que começou com, assim, já começou como você falou em 90 antes, mas de fato mesmo falam que foi em 97, né? Enfim, na verdade, eles já se confrontavam no sábado. Faustão, Perdidos à Noite, Ah, e Gugu com Viva a lá, Noite, né? lá atrás, lá atrás. Depois, né, nos domingos, o Faustão foi para os domingos, se enfrentavam, e depois de um tempo, o Gugu enfrentou direto o Faustão, né? E aí foi aquela briga de audiência aos domingos que todo mundo sabe, porque foi muito marcante. A gente via o esforço de ambos, de ambas equipes, em querer trazer o melhor para o telespectador, de chamar a atenção do telespectador. E assim, você lembra algum fato marcante? Eu acho que todo mundo fala dessa época da morte dos Mamonas, né? Eu não era nascido, mas você lembra alguma coisa assim que me marca até hoje. Eu lembro disso como ninguém, parecia que eu Os tava Mamonas, o programa começava ao meio-dia, né? isso. Foi muito marcante, né? Foi muito marcante e horrível. O que eu me lembro assim era realmente que às vezes o Domingo Legal surpreendia, porque a Globo trazia uma atração muito forte para ganhar do Gugu e eles, com a criatividade, Gugu e a equipe, criavam quadros assim que chamavam a atenção do telespectador. Um deles foi o Sentido na Pele. Aquele quadro me marcou muito. Inclusive, o diretor Goiabinha, nosso querido amigo, fazia o quadro com o Gugu. Aquele quadro era muito marcante. Teve ele sendo mendigo, teve ele como catador de lixo, Sentido mas na Pele. começou ele subindo, acho que lá no Cristo Redentor, né? Já é considerado sentido na pele ou não? Não lembro. Não, acredito que não. Sentido na Pele começou ele de mendigo com o Goiabinha, Isso, fazendo a é. matéria. E você acha, o Silvio comprou a Fórmula Indy e colocou depois do Gugu, cortava o programa do Gugu. Você acha que isso, você também tinha ódio da Fórmula Indy como as outras pessoas tinham ou não? Ou assistia também? Eu ficava triste, né? Com todo respeito a quem gosta, mas eu ficava triste, porque eu queria ver o Silvio e o Gugu, e daí vinha a Fórmula Indy, né? Eu não sei por que que colocaram, até hoje eu tenho minhas dúvidas, não sei por que que colocaram, mas fugia do grande público do domingo do SBT, né? Público do SBT no domingo é programa de auditório, era Silvio Santos, até hoje é Silvio Santos, né? Era o Gugu, então eu ficava triste, não gostava muito da Fórmula Indy. E agora uma pergunta assim, quando você conheceu o Gugu, a primeira vez, Alexandre, a primeira vez, que ano, que mês, que dia, se você lembrar até? Você sabe que é muito difícil assistir programa no SBT, né? Porque homem tem dificuldade de entrar lá nos auditórios, né? Então eu me lembro que a minha mãe ligou muitas vezes para o SBT e daí o pessoal do SBT deixou eu e ela assistir o programa. E daí eu cheguei lá, conheci o Goiabinha, porque ele me conhecia das redes sociais, eu falava muito sobre televisão, Que ano isso? 2004. E 2004. daí, isso, daí o Goiabinha e o sobrinho do Gugu me ajudaram a conhecer o Gugu. Terminou o programa, eles falaram, GG, vem aqui comigo. Eu fui até a porta do SBT e lá fiquei esperando por ele, para ele passar, daí pedi para tirar uma foto, ele gentilmente aceitou. E a partir de lá, nunca mais deixei de ir no programa. Fui em 2004, 2006 e 2007. 2009 fui quando estava o Portiolli. Não tava o Celso já. Também E muito querido, foi. muito simpático. Ah, ele é mesmo. Ele é muita gente boa, ele é muito legal.
Muito nota 10. Ao Gugu. Como que foi você? Você tremeu na hora? Como que A foi? gente fica, porque você acompanha uma pessoa desde pequeno, você conheceu o Silvio deve saber como é que é, né? Aí eu não tremi. Eu fiquei um pouco nervoso, porque, pô, depois de tantos anos, 20 e poucos anos na época, e daí chega ali, tá a pessoa que você sempre gostou de acompanhar, a pessoa que você admira. Fiquei um pouco nervoso, sim. Fiquei bastante nervoso. Eu pedi, Gugu, pode tirar uma foto? Eu me lembro que ele me olhou e falou, claro. Ele tirou a foto. E na segunda vez também tirou. Todas as vezes foi muito simpático. E o Gugu é de abraçar, ele vinha, abraçava, beijava. Uma simpatia assim fora do comum. E, assim, eu aposto que quando você, depois que você conheceu ele, né, você voltou para casa. Eu acho que você ficou nas nuvens, né? Você Ah, não fiquei acredita muito feliz. É que o Alexandre, eu moro em Porto Alegre, né? no de São Paulo. Eu sou grande. Eu tenho 1,95 m. Então, assim, ó, foi difícil nós ir para São Paulo, porque depois de muito insistir, a gente conseguiu conhecer o SBT. Eu fui andar de avião e eu, por ser gordinho e alto, fiquei apertado, então foi um sacrifício, né? Daí, na primeira vez que eu fui, eu me lembro que daí tivemos que procurar lugar para ficar, foi tudo muito corrido, então realmente foi muito legal porque você conhecer quem você gosta muito, valeu todo o esforço. Então fiquei muito feliz. Foi uma coisa inesquecível. É, então, deixa eu arrumar a câmera aqui, que tá caindo. Aí, pronto, arrumou. Assim, eu, quando conheci o Silvio, eu vi detalhes do Silvio que a gente não percebe na televisão. Você viu algum detalhe assim do Gugu que chamou a atenção, que você não viu e que você viu lá na hora quando ele estava apresentando o programa ou pessoalmente? Eu assim, eu vi do Silvio a boca dele, sabe? Aquele lábio carnudo dele, sabe? Dá pra ver isso. Agora do Gugu, você percebeu alguma coisa assim que a gente não vê ou que você não percebia ou O Gugu esse é a mesma coisa que é na televisão. É educado, vinha falou com a minha mãe como é que está a senhora, aquela educação dele, aquele olho meigo, igualzinho pessoalmente a gente vê, aquele olhar de pessoa humilde, de pessoa bondosa. Mesma coisa, ele vinha, abraçava, cumprimentava, era igualzinho na televisão. assim, Ele fala baixo, era bastante. Até o Gugu é tímido, né? Fora do ar ele é bastante tímido. Então, isso que eu notei um pouco. Fora do ar ele era tímido, né? Mas a mesma coisa, simpático, educado, cumprimentava de maneira agradável as pessoas que chegavam perto dele. Realmente exemplar. vamos ver a tua foto aí com o Gugu, tua foto. Essa é a primeira foto sua com o Não, Gugu, né? essa foi a última que eu tirei. A última foto, Foi em 2000, 2007. Da- 2007. Daí depois eu falava com ele por pela internet. Ah, então ele te passou algum e-mail, alguma coisa ou não? Não, tô até desligando aqui meu telefone, Alexandre. Pera aí, Alexandre, só um minutinho. Olha só, produção, assim não dá, produção. Não me xinga, Ah, Alexandre, pera aí. Não vai para, me demitir. isso daí, a gente fala, produção, tá todo mundo demitido. É o toquezinho. Bem, deixa eu ver se eu fiz as perguntas, né? Quando ele mexe no celular dele, ó, quando começou. Pronto, Aí, nossa, eu tô seguindo o roteiro hoje, olha só. vamos lá. Mas depois, Jerônimo, quando alguém te contratou dessa entrevista, falaram pra você não mexer no celular? eu errei. Mas não Quem, precisava falar. quem falou? Vou Não, demitir a pessoa. não falou, mas eu errei. Mas Que isso, brincadeira, brincadeira. Mas, assim, a última vez você viu o Gugu em 2007, você não conseguiu ver ele na Record? não. E até nesse último ano, 2019, eu ia para assistir o programa Canta Canta comigo. Comigo. Só que daí, quando eu falei para ir lá, o programa já tinha encerrado a gravação. Eu me atrapalhei nas datas.
né? Daí acabei não indo. Mas eu falava, até antes de falecer, há 10 dias antes do Gugu falecer, eu estava no Uber e vi uma foto de um ônibus anunciando o programa dele. Daí eu tirei a foto e mandei para ele: Olha aqui, Gugu, que legal, o anúncio do seu programa aqui na minha cidade. Daí a última mensagem que ele me mandou, ele botou obrigado, amigo, e publicou no Instagram dele a foto. Até hoje está lá no Instagram dele a foto que eu enviei para ele do ônibus fazendo o anúncio do programa. O Gugu, E, uma época, ele entrou no Facebook e ele começou a participar de algumas comunidades que falavam dele. E ali a gente se encontrou novamente e a partir do Face comecei a falar com ele e depois pelo Instagram. mas ele te reconheceu ou não? Não sei, não tenho Acho que certeza. reconheceu. Acho que reconheceu, sabe, assim, ele pode não saber teu nome, ele não podia saber teu nome, ou da onde você era, nada disso, mas ele te reconheceu, acho que eu tenho certeza disso. Eu mandei as fotos quando eu estive com ele, né? Mandei no Facebook lá. E uma época ele ficou no Facebook, depois ele saiu do Facebook e só ficou no Instagram. Assim, se ele permitiu um contato com você, ele sabia quem era você, tenho certeza disso. Sim. E sempre muito educado também, pessoalmente, na internet. A gente mandava mensagem, ele quase sempre que podia respondia as mensagens, sempre muito educado. Realmente a gente sente muitas saudades. Até hoje eu sinto saudades porque quando eu vi um vídeo inédito, assim, um vídeo raro sobre a carreira dele, eu mandava, olha aqui, Gugu, um vídeo antigo aqui, seu, e ele gostava, ele repostava, agradecia, Viu? Ele sabia, ele sabia. era muito Agora, querido. eu vou entrar num assunto bem delicado, assim. Quando você recebeu a notícia que ele sofreu um acidente pela imprensa ou te avisaram? Um amigo meu avisou, daí eu fui olhar, né? Pensei, não deve ser nada grave. Avisei minha mãe e fui pro. Eu tenho um quartinho aqui em casa onde eu trabalho. Às vezes eu vou pro meu escritório e às vezes eu fico em casa trabalhando. Naquele dia eu fiquei em casa trabalhando e comecei a ver Depois de horas, comecei a ver algumas notícias e daí eu comecei a ver que a coisa não era tão que não era que era grave, né? No início eu achei que não era grave e daí depois eu comecei a me assustar. E a morte dele, você soube pela imprensa, pela assessoria de imprensa, como assim, todos os brasileiros, ou você soube antes, ou você desconfiou antes? Eu já estava desconfiado, né? Ah, não te avisaram, Eu assim. estava desconfiado porque muita gente havia noticiado a morte, né? Então fiquei meio desconfiado, mas tive esperança, né? Fiquei na esperança. Eu vi a mensagem da assessoria dizendo que ele não estava morto e ali me deu esperança de que tudo fosse melhorar, né? Daí eu vou numa igreja, daí eu estava na igreja e a minha mãe mandou um WhatsApp dizendo para mim ficar calmo, porque o Gugu tinha falecido, mas para mim ficar calmo, né? Ela ficou preocupada. Daí eu saí da igreja e fui direto para casa, né? Eu nem vou perguntar o que você sentiu, assim, porque a gente sempre. Horrível, nem sei o que senti, só sei que eu peguei um Uber, voltei para casa e até curioso, eu sempre converso com o motorista de Uber. Se eu não puxo assunto, o motorista puxa. E naquele dia eu estava muito mal, saí chorando da igreja. O Uber não falou nada e nem olhou para trás, eu acho que ele nem viu a minha situação. E entrei quieto, saí calado e fui pro meu quarto, né? É porque, assim, nós, você com o Gugu, eu com o Silvio e outras pessoas aí que estão vendo, tratam um artista até como um membro da família, né? Então a Sim. gente gosta muito do artista. E eu nem vou perguntar isso. Mas você sabia que eu estava assistindo o Fofocalizando e Uhum. teve a notícia que o Gugu sofreu um acidente que foi o Amaury Júnior quem deu a notícia, a primeira notícia. Eu falei, e eles estavam com um tom muito para baixo. E eu percebi, eu acho que alguém já sabe de alguma coisa. Eu acho que aconteceu alguma coisa muito grave. E quando um dos diretores do SBT colocou no Instagram dele que esse ano estava difícil, ano de 2019, falei, morreu.
morreu, mas sabe aquela. Você tem que ter a certeza que a pessoa morreu, você não vai cair a ficha. E eu tava numa festa, e eu recebi no Instagram tudo assim, Gugu morreu, assim, e eu me senti muito triste, assim, fiquei bem pra baixo, porque ele era, assim, quando ele foi pra Record, eu não via tanto com tanta frequência quanto via ele no SBT, nada contra a Record, mas Sim, foi um negócio que abalou, né? Porque desde criança assistia, se claro. divertia, tinha os brinquedos. Eu tenho até hoje o posto do Gugu, o posto. Eu tinha o Giratron, tinha aquele de peão, sabe? E Sei. é uma pessoa como a Hebe, como o Golias, como o Lombardi, essas pessoas assim, a gente se afeta, né? Porque a gente cresceu com elas. Sim, o Gugu era uma pessoa que não tinha maldade, era uma pessoa boa, não brigava com ninguém, fazia o trabalho dele. Era uma pessoa que você nunca viu falar mal de alguém, brigar. Era uma pessoa muito correta, ajudava todo mundo, tanto pelos programas e fora dos programas, ele ajudava muitas pessoas. E realmente, quando ele foi para a Record, eu fiquei bastante triste também, porque aquele vínculo dele com o Silvio eu achava muito legal, É isso né? que eu ia te perguntar agora. Como que foi para você ser fã, assim, ou fã, e vendo o teu ídolo indo para outra emissora que ele não tinha o DNA? Falando assim, todo mundo sabe que o DNA dele era do SBT. Ele era a cria do Silvio Santos. E como você viu isso? E qual foi a importância do Silvio Santos na vida do Gugu? Olha, foi toda, né? Foi o grande mestre do Gugu, graças ao Silvio que o Gugu se tornou esse grande artista. E foi muito dolorido, né? Ver os dois se separarem. Era horrível, porque no horário estava o Gugu e no mesmo horário estava o Silvio. Foi uma época Eu muito assisti o, ruim. eu assisti o Silvio, você eu acho que assistiu o Gugu, né? Assistir o Gugu, mas espiava o Silvio. Então foi muito triste, né? Porque o Silvio respeitava muito ele por essa questão da fidelidade, né? Até muitas pessoas falaram: ah, o Gugu deixou o Silvio, não agiu correto com o Silvio. Muito pelo contrário, o Gugu, ele sempre, inclusive, recebia convites para ir para a Globo. Não foi só em 88. 94 recebia convite e ele no auge da carreira dele nunca foi para outra emissora. Sempre esteve do lado do Silvio, né? Então, ele sempre foi muito fiel, tanto é que o Silvio mesmo, o Gugu na Record, citava o Gugu nos programas dele, né? E até dizem, né? As pessoas dizem que quando o Silvio descobriu a proposta do Gugu, ele falou assim: até eu ia, por esse dinheiro, até eu ia. O Gugu disse que o Silvio falou para ele, vai. E assim, E o Gugu é, disse que mandou vários e-mails, telefonemas perguntando, tem certeza que eu posso ir? Não foi algo escondido, né? Foi algo que foi falado, né? foi bom, assim, o Gugu ter ido porque teve oportunidade para o Celso mostrar mais o talento dele, ele estava na geladeira, e foi bom para Record, foi bom para todo mundo, né? O ruim foi a relação, assim, para as pessoas, mas o Silvio, ele entende o artista, ele sabe o que é, ele é um artista, então ele sabe o que é melhor para o artista. Se o Gugu ia ganhar mais, se ia ter uma estrutura melhor, que o SBT não poderia oferecer, o Silvio ia entender, ele não ia ficar brabo com o Gugu e até nem ficou brabo com o Gugu. Não, Nenhum. tanto é que ano passado, retrasado, 2018, 2019, ele teve na casa do Gugu, né? Recebendo o que até hoje está no Presente. SBT. Até hoje está lá. Até hoje está lá. É E impressionante porque essa ligação dos dois, quem acompanha o programa Silvio Santos como você acompanha, sabe que foi uma relação muito próxima, né? Era um falando com o outro, e o Silvio sempre gostou muito do Gugu, né? Sempre gostou. eu considero um filho que o Silvio nunca teve. O Silvio Sim, não teve filho, não teve filhos homens, mas eu acho que algumas pessoas que ele acolhe são filhos, ou não é filhos, eu acho até muito pesado filhos, eu acho que até apadrinhados por ele, sabe? Ele apadrinha, ele cuida. Mas antigamente era, eu acho que era mais. Mas assim,
o que o Gugu significou na vida do Silvio Santos e o Silvio Santos significou na vida do Gugu era mútuo, né? Tem aquela história que ele foi com ele até a Globo, no Rio de Janeiro, pegou o táxi, despachou ele do táxi. Quem faz isso? Não, ninguém. E o próprio Gugu também teve a atitude bonita de não ir para Globo, porque se solidarizou, né, com a situação do Silvio, né? E, inclusive, o programa Silvio Santos, na década de 90 e 2000, né, no começo ali de 2000, a audiência toda do programa Silvio Santos era bastante ajudada pelo Gugu, né? É. E você, assim, se você falasse, Alexandre, um programa que eu mais gosto do Gugu, qual que é? Eu acho que foi o Domingo Legal, porque realmente sempre tinha algo novo, né? Sempre tinha algo extraordinário. E agora, né, no final ali, 2008, 2009, no final do período dele no SBT, também fizeram quadros muito legais, Construindo um Foi. Sonho, né? O programa não tinha o primeiro lugar, mas mesmo assim incomodava a Globo muitas vezes. Construindo um Sonho diversas vezes foi primeiro lugar, mas o Atingia Domingo 25, 26 contra o Faustão, contra o Fantástico nas últimas, né? Eu lembro. a última grande audiência foi 27 pontos, salvo engano. É, Mas é, o Domingo Legal justamente por isso. Por que que revolucionou? Porque foi um programa que misturou entretenimento com jornalismo e mostrou a versatilidade de um apresentador, né? Depois do Gugu se consolidou essa ideia que o apresentador não precisa ficar só no palco, né? é. O apresentador pode fazer matérias, pode ir entrevistar pessoas, pode fazer quadros fora do teatro. O Gugu consolidou essa ideia, né? E essa É, ideia de fazer um programa variado, dinâmico, como ninguém, né? antes eu vejo assim, a imagem muito anos 60, 70, até 80 era o quê? Era o apresentador no palco, com plateia, ali, bonitinho no auditório. O Gugu, como você falou, ele revolucionou. Ele ia para a externa, ele não mandava um repórter ir. Ele ia para a externa, ele se caracterizava, ele fazia. Ele fez jornalismo no domingo, uma coisa assim, importante. Assim, é claro que o Silvio fez encontros no programa que tinha na Porta da Esperança, mas ganhou mais força com o Gugu. O Gudêndios ganhou força com o Gugu, tudo Claro, com isso. o Walter, do Good Angels, aquela ideia de entrar, fazer programa no palco e ir para o lado de fora do teatro, que nem Nathalie Leonel, Gugu ia para a rua fazer as provas. O Silvio também ia. Mas o Gugu que ficou mais tempo, né, fazendo isso, né? E ao vivo, ia para fora, depois voltava para dentro, E uma né? coisa que eu gosto do Gugu, assim, como apresentador, é que ele fazia merchan ao vivo. Ele não Sim. gravava antes, ele fazia o merchan Não. ao vivo, ao vivo. E vou dizer uma coisa, e não errava. E não errava, e não errava. E agora eu acho que o comunicador, ele tá versátil. Se o Gugu ensinou alguma coisa, ou o Silvio ensinou alguma coisa, essa nova leva, Celso, Eliana, Danilo, eles estão, Luciano Huck, eles estão ensinando alguma coisa, né? Que você tem que ser pluri. Você tem que ser youtuber, você tem que ser apresentador, você tem que ser tiktoker, você tem que ser tudo isso. Mas o que o Gugu ensinou foi a versatilidade, essa versatilidade, né? É, a versatilidade, essa questão de acreditar que mesmo que você não tenha uma estrutura muito grande, você pode sim fazer um programa e pode liderar. A Globo tinha uma grande estrutura, grandes artistas, e muitas vezes o SBT sem a estrutura ficava em primeiro lugar, Legal. né? E isso é inimaginável hoje. Um programa sem a estrutura da Globo ficar em primeiro lugar. É uma coisa que é espantável, né? De causar É. espanto. Imagina o Gugu, tinha época que ganhava da Fórmula 1, do Domingão do Faustão, fantástico. Ganhou de programas humorísticos, Do programas de futebol, do futebol, futebol ganhou algumas vezes, mas apanhava algumas. apoiar futebol é difícil vencer, né? Futebol. Mas só pelo fato assim, ó, um programa conseguir vencer vários outros programas da Rede Globo, programas bons,
Esse também foi um grande legado, que é possível sim, com uma boa equipe, com criatividade, com batalha, é possível sim você ser primeiro lugar. E uma pergunta para finalizar aqui, que tá até escrito, eu vou copiar do script. O que o Gugu significa na sua vida? Ah, muita coisa, né? Aprendi muito com ele essa questão do respeito, que a gente tem que ser humilde, que a gente tem que ser educado com as pessoas, que a gente tem que suar a camisa. O Gugu suava a camisa, trabalhava muito, né? Mas o legado principalmente dele, além da simpatia, é a generosidade e a humildade. A pessoa que ajudava muitas outras pessoas, sem mencionar isso, e a generosidade e a humildade, que são duas características, inclusive, presentes no Silvio Santos, que é uma pessoa também extremamente generosa, que nunca comenta nenhum ato de generosidade em público, e o Silvio também é uma pessoa extremamente humilde. Os dois se assemelham muito. E o que você leva do Gugu na sua vida, assim? É isso de trabalhar, É de generosidade? ser humilde, de tentar ajudar quem precisa, né? Esse lado de generosidade, humildade, educação. Você que viu o Silvio também, pessoalmente viu que ele é bem educado, mesma coisa o Gugu, de uma educação. Essas características eu tento ter. Não sei se tem, mas tento me espelhar nos dois para ver se eu consigo ter. Jerônimo, muito obrigado mesmo. Qual que é o teu Instagram que vai aparecer aqui na tela pro É pessoal? Jerônimo com J underline GG, que é o meu apelido. Teu Instagram, teu Facebook, É Jerônimo com J Almeida GG, que também é meu apelido. É Gugu com E, GG. Né? Meu pai é professor. Jerônimo e ele é o G, eu fiquei o GG, que eu também sou Jerônimo. E você está começando um projeto no YouTube, né? Eu dou aula de direito, né? Então estou montando o canal de aulas de direito. Né? Qual que é o teu canal? Ainda não comecei, mas quando começar vou pedir para você me dar uma mãozinha. Todo- Mas, Alexandre, quem quiser saber mais sobre a história do Gugu, nós temos uma página no Facebook, Viva Gugu. Lá a gente comenta sobre vários assuntos, né? No Instagram tem a comunidade que é muito legal, que é o fã-clube do Gugu, que não é feito por mim, mas é uma comunidade que o Gugu gostava muito, e lá tem ótimas postagens. Peraí, vamos com calma. Você tem um Instagram em homenagem ao Gugu, né? E Não, que já tinha antes da morte dele. não, o Instagram não é meu, tá? Ah, o Instagram não é teu. Então você ajuda. Eu tô sempre lá compartilhando, comentando, O né? Instagram bem certinho pro pessoal. É fã-clube do Gugu. Gugu adorava esse fã-clube. E no Facebook tem uma comunidade minha que daí a gente consegue debater algumas coisas, que é Viva Gugu. Ali a gente consegue debater. O Instagram já não é mais tanto para debate, né? No Então, Face, o Instagram não é teu, você ajuda. eu ajudo, mas eu não posso deixar de mencionar que esse Instagram teve grande importância na vida do Gugu. Porque pode falar, pode falar. Porque esse Instagram sempre esteve do lado dele, teve um período que ele estava fora da TV e o Instagram estava sempre lá falando do Gugu e eu estava lá sempre curtindo as fotos, comentando. Então é um Instagram muito importante. O Gugu gostava muito. Então não posso deixar de falar no Instagram, né, dele, do fã-clube, né? E E nós tem temos o Facebook. e o Você não Facebook é sua. é minha, junto com o Charles, o Éder e o Goiabinha, que trabalha com o Gugu. Alô? Qual que é o Facebook? Viva Gugu! Viva Google. Então, qualquer pessoa que quer saber sobre curiosidades, fotos, histórias, vídeos exclusivos, tudo sobre a carreira do Gugu, curtam esse Instagram, curtam o Facebook para deixar ativa a memória, para a gente sempre lembrar um dos melhores comunicadores desse Brasil. O É melhor é o isso. Silvio Santos, eu O considero, melhor é o Silvio. Mas mas o Gugu, juntamente com o Celso Portiolli, são os grandes discípulos, ao meu ver, do Silvio Santos. Gugu, Celso Portiolli e Ratinho. e eu entro nessa lista também, porque a gente tem a acompanhar. Muito obrigado. Não tem como agradecer essa entrevista que você
Não é uma entrevista, né? Foi um bate-papo assim para Bate-papo muito agradável. conhecerem. Quando você tiver o YouTube aqui, você volta. Eu vou fazer perguntas de direito para você e eu tenho que pagar, não é? Ou você Não, me dá um ponto. você é meu irmão. Obrigado, Jerônimo. Fica com Deus. Muito Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. acompanhar a entrevista com o Jerônimo, meu amigo, sobre Augusto Liberato. Eu não segui o roteiro, eu segui um pouquinho, mas tudo bem. Voltamos no próximo vídeo, se assim eu quiser. Tchau.